3:5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Você sabe o que é Jesus parar tudo na eternidade e falar: vem cá você fulano, deixa eu confessar seu nome aqui. Você sabe o que é isso? Qual foi o dia mais importante da sua vida que uma pessoa muito importante falou de você? Lembra aí? O meu dia mais importante da terra foi o dia que o Bruno Espírito Santo, vice-presidente mundial do Grupo 8, estava numa reunião lá em Angra, não em Búzios, e estava 120 dos maiores executivos do grupo, e eu estava sentado, ele falou: cadê o Pablo Marçal? Eu não o vi. Aí todo mundo morreu de inveja. E eu falei: é o dia mais importante da minha vida. Ai, quem é Bruno Espírito Santo, filho? Eu fico só com o Espírito Santo, tiro o Bruno. Você sabe o que é um dia parar tudo na existência, alguém falar seu nome e falar assim: você é vencedor. Está escrito aqui, ó. Apocalipse 3:5. Aquele que vencer, fala vencer. Vencer. Alguém me pergunta: o que é vencer? Cumprir o propósito. Atravessar a linha de chegada. Alguém falou para você assim: quem chegar em primeiro? Alguém falou quem for recordista mundial? Falou isso? Amigo, vencer é visão. Eu te dei uma visão, chega no final. Chegou no final, venceu. Eu te dei uma visão, cumpra. O policial, quando alguém dá um mandato, ele não vai lá, um mandado, ele não vai lá e cumpre. O policial é mais obediente que você. Ele te deu um mandado. E você tem que cumprir. Cumprir um mandado, cumprir. Então você vai ganhar um mandato agora. Não vai ganhar mandato sem um mandado. Tem que cumprir a missão. Apocalipse 3:12. Anota aí. Aquele que vencer, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Eu estava tendo uma crise, eu falava: mano, esse trem não consigo entender pelo que morrer. Eu estou ligado, Jesus morreu por mim, e eu vou morrer pelo quê? Pelo reino. Por pegar cada um desses versículos. O dia que eu descobri isso aqui, eu fiquei louco. Porque cada um deles está falando a mesma coisa, só que está tudo embaralhado no meio dos capítulos. Vou ler de novo. Aquele que vencer, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá, e eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Tem gente que é cristão que tem 30 anos e nem sabe que Jesus vai ter um novo nome, é verdade ou não? Poxa, mano, vocês são cristão de que jeito? Cristão do Paraguai? Que é isso? Alguém que fala para mim assim: eu não leio Apocalipse porque eu tenho medo. Fala. Tudo que você tem medo vai vir sobre você. Não vai mudar nada. Quer aprender mais ou não? Sim. Esse é o versículo que mudou definitivamente minha vida. Esse aqui, ó. Foi o dia que eu descobri que alguém não quer que eu seja trabalhador. Ele quer um cara para dividir, falar: senta aqui, eu vou te dar a pressão que eu tenho de governo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu venci, também estou assentado com meu Pai em seu trono. Amigo, qual que é a religião que o Deus dessa religião fala assim: ó, vence aí e senta comigo aqui no meu trono? Qual que é? Quando você tem a visão do reino, sabe o que você vai fazer com os seus colaboradores? Você vai falar para eles assim: ó, você vai vencer. Você veio aqui foi para sentar no trono. Eu não dou conta de fazer algo diferente disso. Quantas pessoas desse time meu aqui começaram a falar: mas você não pode ficar despertando nisso, os funcionários não param. Eu falei: quem falou que eles são funcionários? Deus não mediu funcionário aqui na terra. Isso aqui chama escola. Isso aqui é uma plataforma de gente explodir na vida. Quando você tem a visão do reino, você nunca mais vai aprender ninguém. Você não vai aprender amigos, você não vai aprender funcionários, você não vai aprender ninguém, mano. Se Jesus, que é Jesus, está me oferecendo o trono para eu sentar com ele, quem é você para prender uma pessoa na sua empresa? Vocês estão entendendo a gravidade do negócio?
Depois não tem prova final para ver se você merece o reino, não. Como você fez o reino aqui na terra, é o que vai fazer na hora que foi inaugurado o tempo milenar, os 1000 anos. Consegue compreender o que eu estou falando? Seguinte, ele veio com a natureza de homem, porque em Salmo 115:16 fala que os céus são o céu do Senhor e a terra ele deu para os filhos. Então nenhum espírito tem autoridade sobre a terra. E aí o próprio Deus teve que fazer o quê? Abrir mão desse filho que estava no trono e falou, desce lá e resolve. Tem que ser um homem para resolver as coisas. Por quê? Porque João estava tendo a visão e vendo dele. É na visão de quem? A visão de um homem. E ele está trocando ideia e assistindo. E quando ele fala, meu Deus, a figura de Jesus, mesmo sendo a pessoa da Trindade, a forma que ele se refere ao patriarcal, ao Deus Todo-Poderoso, que é uma pessoa da Trindade, é sempre como meu Deus. E ele fala, eu e ele somos um. É como se eu fosse fazer referência a Carol, eu sou um com ela, mas ela chama Carol, eu me refiro a ela como a minha senhora. Eu sei que é engraçado para alguns, mas ela me chama de senhor, eu chamo ela de senhora. Lá em casa meus filhos também chamam todo mundo de senhor e senhora. Vou ler de novo, porque isso aqui fez assim na minha cabeça, ó. Apocalipse 3:21, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou assentado no trono com meu Pai. Sabe qual é o meu desejo no meu coração? É chegar nas pessoas e falar assim, por favor, descubra quem você é. Por favor, descobre essa palavra aqui, se assente no trono. Pesquisa aí para mim, pessoal do LED, pesquisa o versículo aí para mim que Paulo fala, acaso vocês não sabem que vocês julgarão os anjos? Vocês sabem disso? Vocês não sabem de nada. Vocês acham que a vida é, sei lá o que vocês estão fazendo com isso aí. Eu acho que está em Coríntios. Dá uma olhada aí. Vamos para o próximo. São os caídos. Sim. Como? Quem? 1 Coríntios 6:3. Abre aí para todo mundo ficar assombrado, para ver quem é você. Apocalipse, peraí. Apocalipse 11:7. Quando tiverem terminado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo sem fundo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. 17:14. E estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. E o último versículo, 21:7. E aquele que vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ao que vencer dará todas as... Isso aqui fez uma virada na minha cabeça. Tem 9 anos que eu destravei nisso aqui, 9. Eu tinha um relacionamento religioso com Jesus, eu tive um relacionamento pessoal com ele. Eu falei, tem como a gente andar junto? Aí ele falou, eu sempre esperei por isso. E eu falei, mas como é que funciona mesmo? Me explica o reino. E aí, como você entende uma pessoa? Tempo de relacionamento. Não adianta, experiência religiosa, você vai escrever assim, ó, experiência religiosa é coletiva, intimidade é individual. Eu posso encontrar vocês aqui todo dia, se eu ficar 1 ano com vocês dentro desse auditório, nós não teremos intimidade com nenhum aqui dentro. E eu posso brincar e lembrar do nome de todos vocês, não vai acontecer uma coisa chamada intimidade. Por quê? Não existe intimidade no coletivo. Não existe. Dica que eu te dou na criação de filhos, que a Carol que me ensinou isso. A gente erra com os filhos achando que dá para ter intimidade em grupo. Não dá. Por isso vai uma tarefa para quem é pai. Tire um dia para um filho e passe o dia inteiro com ele. Porque tem pai que ficou 30 anos com todos os filhos juntos e nunca teve intimidade com nenhum. Anota o código. Tem interação versus intimidade. Interação não é intimidade. Louvar a Deus coletivamente, falar de Deus, fazer não sei o que, não te dá intimidade. Intimidade é tempo individual com ele. Isso muda o jogo. Fala assim comigo, interação e intimidade. Tem gente que é casada há 40 anos e não tem intimidade. Tá, mas a gente transa, não tem intimidade. Você tem uma interação sexual. A intimidade está no olhar. É um negócio que bate o olho, afeta o peito. A intimidade tem uma ternura, você entra dentro da pessoa. Aí você fala, mano, o que é isso? É na individualidade. Você sabe por quê que mesmo transando você não tem?
Porque às vezes você está transando com uma pessoa e pensando em outra. Isso é interação. Intimidade é entrega total. Assim como você vai fazer com Deus, você não chega armado, você não chega com nenhuma conversa fiada e nem com formalidade. Você é o que você é na frente dele. Eu acho tão bonito quando eu chamo Jesus de você. Aí uma pessoa fala, respeita Jesus! Aí eu falo, não, você tem que respeitar a minha amizade com ele. Porque a sua é de formalidade, é de religioso, mas quem é amigo chama de você. Quer saber como que eu destravei isso? Meu filhinho Lorenzo só chama a gente de senhora e senhor. E quando eu vou brincar com ele, rolar com ele no chão, ele fala, papai, você é demais. Aí eu corrigi, falei, é senhor, Lorenzo. Aí ele falou, perdão, papai, eu não sei te explicar. Isso com 3, 4 anos. Eu não sei te explicar, é uma coisa que é maior que eu. Aí eu, tá bom. Aí foi rolando outra coisa, é 100% senhor. Aí quando a gente está em desfrute, rolando, ele fala, você. Eu falei, Lorenzo, é senhor. Papai, eu não sei, quando a gente está divertindo, eu não consigo falar senhor. Aí, na hora, oh, rapaz, olha o bracinho. Na hora o Senhor falou comigo, você também é assim comigo, Pablo. Todas as vezes que você vai falar de mim em público, você fala o Senhor dos exércitos, mas quando você está na intimidade comigo, você nunca me chamou de Senhor, você me chama de você. Depende do desfrute. A intimidade faz isso. Vocês entenderam? Quem é amigo chama o outro de Senhor. Quando você se vê como funcionário uma vida inteira, você sabe como você chama a pessoa? De Senhor. Mas quando você tem intimidade individual com a pessoa que assina a sua carteira, você chama ela de você. Intimidade é uma coisa, interação é outra. E o que é o reino? O reino não admite uma única pessoa que não tem intimidade com o rei. Interações religiosas não vão te dar um ingresso para assistir esse jogo. Não vai viver esse jogo e não vai reinar. Fala com a boca assim, ó, existe o reino, existe a salvação. Pablo, fui salvo, aonde que eu vou? Tem um lugar chamado Hades, que é uma divisão, e tem o hall do inferno, e vai inaugurar o inferno, efetivamente. Diabos, demônios, todo mundo que quiser ir para lá por culpa do Adão, vai morar lá também. Se o inferno fosse algo que resolvesse definitivamente, até que ele seria menos danoso, eu não sei se você sabe disso. Quem que morre de medo ainda de morrer, pelo menos até ontem? Levanta a mão, deixa eu te ajudar. Levanta a mão, deixa eu te explicar. A palavra é categórica, não tenha medo de quem pode tirar a sua vida. A vida do corpo. Você tem que temer aquele que pode tirar a sua vida na eternidade. Esse é o Deus vivo. Vou te explicar por quê. O inferno seria sem graça se ele colocasse todas as pessoas e engolisse todo mundo e fim. Deveria ser assim, na minha opinião. Mas Deus não gosta de opinião, eu retiro a minha opinião. Só que não é assim, você sabe do jeito que é? Condenação eterna e sofrimento eterno. Isso é assombroso, porque se fosse acabar o sofrimento, está tudo bem. Se você for um espírito que não deu certo, nós vamos te aniquilar. Não, não vai. Vai sofrer eternamente. E o contrário também vai acontecer. Cara, quando eu entendo isso, eu falo, eu serei a pessoa que mais vai desviar a gente do inferno. Vou te explicar para você entrar na mesma vibe. Você quer ou não? Tá bom. Por que o negócio do Lúcifer, ele diminui de valor de mercado todo dia e o reino cresce todo dia? Alguém sabe responder? Porque o ativo da empresa luciferana são almas no inferno. Olha como que acontece. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então todo mundo já nasce carimbado para ir para o inferno. Você sabe disso ou não? Até a criancinha, anota isso, você que não sabe. A criancinha anda debaixo da aliança do pai. Não precisa ficar com dó da criança não. A família é responsável por isso. Até abrir a consciência é problema dele. Presta atenção. O valuation do inferno é assim, ó. Ele vai crescendo, o tanto de gente que vai aumentando. Aí a gente começa a salvar as pessoas, aí vai cair nas ações do inferno. Nasce mais gente, aí vai cair nas ações. Só que se ficar só nessa de salvar e não sei o quê, vai fazendo isso aqui, ó. Como a terra está nascendo menos gente, está despencando. Só que quando mais gente salva, entende do reino, essas ações despencam. Quem eu sou no inferno? O cara que dá mais prejuízo lá. Dos vivos. Por quê? Porque o alvo é desviar a gente do inferno. Alvo 1, salvou, beleza, agora reina. Só que quando eu tiro uma pessoa do inferno, eu desvalorizei o inferno. Agora, quando eu levanto um reinante, amigo,
eu quebro várias filiais do inferno. Porque um reinando sozinho afeta milhões de pessoas. Então o jogo é tirar a gente do inferno e levar pessoas para o reino. Quando eu ativo um general como você que está aqui, você vai virar um terror no inferno. Vai. Não é que você vai para lá não, é porque você está na blacklist. Os caras têm medo de você, eu estou te falando, porque você é um terror. A pessoa fala, não, eu não vou eu divorciar. Oh meu Deus, é o inferno. Não vai conversar com esse cara, moço. Não vai no método IP, para com isso. Aí a pessoa vai, se ferra, restaura a família, é ativado, começa a governar e vai salvar outras casas, tipo milhares de outras casas. Qual que é o problema? Ela perguntou assim, ajuda a falar do inferno dessa forma para quem é depressivo. E ele fala, então, tem como você arrumar um ingresso? É para lá que eu quero ir. A pessoa está mal. Tem gente que tem um pingo de sabedoria na vida. O que ela faz? Ela faz piorar o estado da pessoa. Ao invés de levantar o banco de dados e descobrir o que está acontecendo. O que ela faz? Ela fala, não, faz o seguinte, você vai para o inferno. Você sabia que a maioria dos cristãos só se converteram por causa do inferno? Não tem nada a ver. O inferno... de ser desviado do inferno, você ainda vai ter que governar, plantar para colher. Dá o microfone lá. Gente, é só para vocês saberem aqui, eu quero pedir um favor para quem está filmando. Filma só de costa. Eu não quero que filme o rosto de ninguém. Eu abri aqui a transmissão para cumprir minha promessa das 8, daqui a pouco eu fecho. Então, cuidado com o que você pergunta, mas ninguém tem autorização de filmagem para mostrar o rosto de ninguém. Filma só me mostrando e o povo de costa. Você que quiser levantar na hora da filmagem, você aparece o que você quer. Fala. Oi, Pablo. Tem requisitos para entrar no reino? Tem. Abre João 3,5. Tem que nascer do Espírito e da água. Senão não entra. Primeira coisa que tem que saber. Você quer saber uma coisa chocante sobre João Batista? Quer saber ou não? João Batista não vai reinar. Não. Da água é o batismo. Salvação não precisa de água. Salvação é desviar da rota do inferno. Um pré-requisito mínimo. Agora, ser batizado na água e no Espírito é ter um batismo do fogo. Esse é do Espírito. Como eu consegui voltar a ter uma intimidade com Deus, sendo que eu não consigo alcançar isso? Porque, por exemplo, eu sei o significado... Microfone perto da boca. Eu sei o significado do casamento. E hoje eu estou vivendo no meu 3º casamento. Vivo um casamento bom, próspero hoje, mas pequei, errei. Tá tudo bem, você vai fazer mais quantas vezes? Nenhuma. Então, tira a culpa. Jesus ia falar a mesma coisa para você que eu acabei de falar. Pede perdão para as pessoas que você ferrou a vida delas. Resolve sua cabeça e segue. Para salvação, é necessário que a pessoa confesse ou basta que ela entenda e creia? Ou precisa aquela oração que nem se faz na igreja batista? Tá, vou te contar. Se a pessoa for muda e surda, como é que ela vai fazer para entrar no... Gente, é só fazer pergunta. Tem gente que fica chocado, né? Porque falou, se não confessar com a boca, você não é salvo. É verdade ou não que você ouviu? Como é que faz com o mudo? Não, só escuta o que eu estou falando. Como é que faz com o mudo para tirar ele do inferno? Hã? Não, você tem que responder para mim. Eu estou fazendo para você a pergunta. Dá o microfone para ele aí. Eu imaginaria que a pessoa poderia fazer mentalmente a confissão, né? Mas se não for, o mudo está fora. Eu estou perguntando assim, porque tem pessoas que eu quero falar, né, de Jesus, né? E eu, assim, eu imagino que se a pessoa entender e crer nisso, que ela estaria salva, que ela não precisa fazer aquela oração. Deixa eu te dar um testemunho, você vai entender, tá? Você vai entender. Ok. Eu não fico fazendo apelo para ninguém aceitar Jesus. Você já viu fazendo? Nunca vi, por isso estou perguntando. Tá, mas eu gosto de fazer de vez em quando. Okay. Para lembrar que eu sou crente lá das antigas. Só que é o seguinte, pensa num cara que começou a me assistir, e ele sentou um dia numa igreja, ficou lá, começou a entrar na vida da igreja e tal. Aí alguém perguntou, como é que você veio parar aqui? Eu acordo de madrugada e vejo um cara falando, rapaz, me deu um trem, eu comecei a gostar da Bíblia, aí eu comecei a encontrar com Jesus, não sei o quê. Mas você fazia o que antes? O cara falou, era budista e tal. Só que ele estava na igreja de um pastor que falava mal de mim. Aí ele foi falar, e o pastor, não sei o que, do Pablo Marçal, ele, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu dou dízimo aqui nessa igreja, eu dou oferta, não sei se você sabe, eu sou um dos maiores que oferta aqui e tudo. E eu só vim aqui por causa do Marçal. Porque eu não suportava gente igual vocês.